Amém, irmãos, poder sentar. Igreja, abramos a palavra do Senhor no livro de Salmos. Livro dos Salmos. Como foi anunciado à igreja, irmãos, nós, em 2019, iniciamos a exposição de 4 livros simultaneamente. Todo primeiro domingo do mês, Gênesis. Todo segundo domingo do mês, Mateus, Romanos e Hebreus. Pela graça do Senhor, nós finalizamos Hebreus, vimos a exposição completa de diversos livros dos profetas menores. E agora nós vamos começar a exposição de mais um gênero que nós ainda não abordamos. Um tipo de literatura na palavra de Deus que nos traz benefícios fantásticos, irmãos, que é a exposição do livro de Salmos. Por isso vamos ler, irmãos, em termos de apenas de referência, Salmo capítulo 1, versículo 1 e o último versículo do último Salmo. O primeiro versículo do primeiro Salmo e o último versículo do último Salmo. Salmo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora vá comigo, por favor, para o último versículo do último Salmo, Salmo 150, versículo 6. Diz: Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Oremos, irmãos, ao nosso Deus, pedindo a sua graça e a sua misericórdia. Oremos. Deus bendito, estamos diante do Senhor, diante da tua palavra aberta, Pai, desejosos de aprendermos de ti, de conhecermos mais a ti, de sermos cheios do teu Espírito, Senhor. Nós, Senhor, por nós mesmos não sabemos como andar, os nossos pés tropeçam. Então, Senhor, nós precisamos de 2 coisas, ardentemente precisamos delas, Senhor. A obra do teu Filho, dando-nos o teu Espírito, que firma os nossos pés, e a tua palavra, que pelo mesmo Espírito, mostra-nos os caminhos que nós devemos andar com os pés firmes, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a subjugarmos o nosso coração. Faz com que o nosso coração seja subjugado à tua palavra, Senhor, porque tu és o nosso Rei. E agora, Senhor, nessa caminhada que se inicia no livro dos Salmos, que nós nos encantemos ainda mais com Deus e com o Cristo e com o Espírito que aqui é revelado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, em nossas exposições nos últimos 2 anos, nós vimos, como já foi falado, narrativas do Antigo Testamento, nós vimos evangelhos, nós vimos proféticos, nós vimos literatura sapiencial e nós vimos literatura epistolar. Mas nós ainda não vimos os poéticos e especialmente os salmos. É chamado de poéticos, né? Porque ele é feito por meio de poesia, é uma estrutura de poesia que essa literatura é feita. E embora a gente tenha visto, irmãos, de uma forma pontual algum salmo aqui e acolá, mas nós não nos detemos nessa literatura, nos salmos propriamente dito e nos benefícios que eles podem trazer para nós. E eles nos dão, irmãos, exatamente algo que nós não tivemos em todos os outros gêneros literários. E aqui está posta diante de nós, irmãos, a sabedoria do nosso Deus. O nosso Deus, ele não falou de uma única forma. Ele falou por meio de narrativa. Nós somos seres históricos. Ele falou por meio de literatura sapiencial, de sabedoria. Nós somos seres que têm intelecto e razão. Ele nos falou por meio de profecias. Nós somos seres que expectamos, que esperamos algo que virá. E ele também nos fala por meio de poesia, porque nós somos seres afetuosos. Nós somos seres cujo coração é derramado por meio dessas coisas, por meio da poesia. E é a fim, irmãos, de obtermos isso, os benefícios que esse gênero literário, que esse tipo de literatura nos dá, é que nós vamos iniciar essa série expositiva. Veja, irmãos, algumas vantagens para a nossa alma, para a nossa vida que há de estudarmos os Salmos. Primeiro, irmãos, a primeira vantagem, os Salmos são a anatomia da alma. E assim sendo, nos ensina a lidarmos com a nossa alma, com as nossas emoções, com os nossos afetos, com os nossos entendimentos, sem mistura com interpretações de teorias humanas ou a confusão do nosso coração. Os Salmos, eles expõem, irmãos, a alma do homem diante dos nossos olhos. Os Salmos, irmãos, eles ensinam-nos a ordenar os nossos afetos
de uma forma piedosa, com clareza, irmãos, sendo eles inspirados e sendo um derramar do coração dos santos, com clareza, Deus nos ensina e Deus nos dá um mapa da nossa alma. Um mapa da nossa alma. Calvino, irmãos, ele corretamente pontuou uma coisa, e aqui eu vou fazer uma longa citação, que mostra com profundidade esse ponto, esse aspecto do livro dos Salmos, que nós tanto precisamos entender a nossa alma corretamente. Calvino diz: tenho por costume denominar este livro, o livro de Salmos, e creio não ser de forma incorreta, chamando-o de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aqui representada como um espelho da nossa alma. Ou melhor, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. Ademais, partes da Escritura contêm os mandamentos, os quais Deus ordenou a seus servos que nulos ensinasse. Aqui, porém, os profetas mesmos, visto que são descritos falando com Deus e pondo a descoberto todo o mais íntimo dos seus pensamentos e afeições, convidam, ou melhor, atraem cada um de nós a fazer um exame de si mesmo individualmente, a fim de que nenhuma das muitas debilidades a que estamos sujeitos e nenhum dos muitos vícios aos quais estamos sungidos permaneçam ocultos. Esse é o primeiro benefício que nós temos, irmãos, em caminhar no livro dos Salmos. Ele desnuda a alma humana. E veja, não é simplesmente uma poesia que nós fazemos quando nós somos crianças ou quando nós somos adolescentes, ou que nós vemos em um livro de um poeta muito bem feita. Não, é uma poesia inspirada pelo Espírito. Isso nos mostra que, ao olharmos para os Salmos, com o derramar da alma dos santos, com o aval e a inspiração do Senhor, nós temos um mapa que nos interpreta a nós mesmos, que interpreta a nossa alma. Segundo, irmãos, os Salmos nos ensinam como, sobre e o que e para que e quais fins nós devemos nos dirigir ao Senhor. Os Salmos, irmãos, nos mostram como nós devemos nos dirigir ao Senhor, sobre o que nós devemos dirigir ao Senhor e para quais fins nós devemos nos dirigir ao Senhor. E nós aprenderemos tudo isso a partir dos Salmos. Terceiro, irmãos, sendo o cântico dos Salmos no culto uma ordenança inquestionável, ao termos a exposição de cada Salmo, nós poderemos cantar cada Salmo que nós cantamos aqui com fé e com consciência de que o que nós cantamos, ora, nós já temos a consciência de que o que nós cantamos é a palavra do Senhor e isso é agradável a Ele, mas é requerido mais, é cantar com o nosso coração. Quando eu estou cantando, não deixarás que o teu servo fique no sepulcro. O que é que isso significa? Quando eu estou cantando, erguei ao portas as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. O que é que isso significa? Quando nós cantaremos, como nós cantaremos após a exposição da palavra, que a ti responda o Senhor no dia da provação, que o Senhor dê vitória ao nosso Rei. O que é que isso significa? Entendermos isso, irmãos, nos traz um coração envolvido profundamente com o cântico no culto ao Senhor. Nós cantamos com consciência, nós cantamos com fé, e as palavras elas não são vazias, elas são com peso, elas saem com peso de convicção. Eu canto aquilo que me é revelado na palavra. E quarto, irmãos, quarto benefício, pelo menos esse e talvez o maior, Cristo e os apóstolos recorrentemente falaram que os Salmos falam dele, falam de Cristo. Abra, por favor, Lucas 24, um texto conhecido e referência nesse ponto, nessa doutrina. Lucas 24, versículo 27 e 44. Veja o que é dito. Lucas 24, versículo 27 e 44. Cristo já ressurreto, irmãos, andando com os discípulos, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Então, veja, vamos ler a partir do
do versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele, o Cristo, que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, desde que ele foi morto, eles estavam falando. Continua, por favor, versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos que nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora veja o versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E nos salmos. A maior, irmãos, quantidade de citações do Antigo Testamento e do Novo Testamento são retiradas dos salmos. Cristo explicitamente diz que os salmos falam dele. Então, aqui está diante de nós, irmãos, além de todos esses benefícios que já foram postos, esse benefício, nós vamos a conhecer o Cristo que nos é apresentado nos Salmos. E nós veremos até mesmo, irmãos, que tem aspectos da obra de Cristo e do ser de Cristo, que nem mesmo a Nova Aliança revela com tanta precisão como é feito no livro dos Salmos. Ora, a Nova Aliança nos mostra com clareza que aquele Salmo se refere a Cristo, mas o que é descrito no Salmo é feito de uma forma muito sublime. Nós vamos conhecer, irmãos, mais ainda o nosso Senhor e Salvador no livro dos Salmos. Agora, o que são os Salmos, irmãos? E essa exposição é uma exposição introdutória para que nós entendamos o que é eles, o livro dos Salmos, os benefícios que nós temos para a nossa alma a partir dele, para que nós, então, comecemos essa caminhada hoje à noite no Salmo 1. O que são os Salmos, irmãos? Os Salmos, queridos, eles são basicamente orações cantadas. Todos eles foram feitos para serem cantados. Então, ora eles são orações individuais, ora eles são orações comunitárias, ora eles são chamados de salmos apenas, outra hora de hinos, outra hora de cântico, outra hora de louvor, outra hora de oração. São palavras, são termos usados para se referirem aos salmos. Inclusive, há quem diga que quando Paulo fala em Efésios capítulo 4, que nós devemos cantar com salmos, hinos e cânticos espirituais, ele está falando 3 coisas diferentes para falar a mesma coisa. Os salmos, ou seja, é um derramar da alma do homem diante do Senhor de uma forma cantada, de uma forma musicada, de uma forma poética. Os salmos, irmãos, eles foram feitos para serem lidos, mas também eles foram feitos primariamente para serem cantados ao Senhor. E sendo assim, irmãos, eles são divididos em alguns tipos. Quais são os tipos de salmo? Quando você estiver lendo os salmos e quando nós estivermos expondo aqui, isso vai ser destacado. Então, leia o salmo de uma forma atenta e perceba isso. E às vezes os salmos, eles falam isso. Veja, por favor, por exemplo, o Salmo 4, olha aqui. Às vezes algumas bíblias trazem, irmãos, um título em negrito, tá? Esse título em negrito não pertence ao Salmo. Isso aí foi uma edição dos editores para poder facilitar a localização dos salmos e tal. Mas isso aí é de uma edição moderna. O texto que pertence aos Salmos começa no que algumas versões colocam em itálico aí embaixo. Então veja, por favor, o Salmo 4. O Salmo 4 não começa em responde-me quando clamo. O Salmo 4 começa em Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de corda. Veja agora o Salmo 5. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá-me ouvido, Senhor, as minhas palavras. Agora veja o Salmo 6. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Então, os salmos, muitas vezes, irmãos, eles já dão um indicativo, primeiro, de quem fez, a ocasião em que fez, qual instrumento deve ser usado e até mesmo qual tipo de salmo é. Esse que nós lemos não mostra isso, mas muitos outros salmos, eles mostram esse ponto. Salmo didático. O que é? Salmo para ensinar. É um salmo para instruir.
cuja memorização e cântico vai trazer o coração a uma instrução clara. Como, por exemplo, nós veremos hoje, o Salmo 1 é um salmo didático, ou um salmo sapiencial, salmo de instrução, porque nos mostra a sabedoria de Deus sobre o que é bom e o que é mal, o caminho que nós devemos seguir e o caminho que nós devemos nos apartar. Mas nós temos também o salmo de lamento, quando a alma do homem está tribulada em tristezas e angústia. Esses salmos que nós olhamos como os salmistas lidavam com a tristeza e com a angústia. Isso é feito de uma forma individual ou comunitária. Os salmos de ação de graça, quando o salmista recebia alguma bênção ou misericórdia do Senhor, eram esses salmos que eram cantados. Os salmos foram produzidos nesse contexto. Os salmos reais são salmos que falam do rei davídico, e especificamente do rei Messias. Os salmos de entronização, também ligado aos salmos reais, como por exemplo o Salmo 24 que nós cantamos. O Salmo 24 é um salmo real, mas é um salmo de entronização. Você entroniza o rei, você exalta o rei. Nós temos os salmos de peregrinação ou de romagem, aqueles 15 salmos ali na casa dos 120 e 135. E nós temos os salmos imprecatórios, né? Os salmos talvez mais mal compreendidos do saltério, como por exemplo o Salmo 137, feliz aquele que pegar os teus filhos e jogar contra a rocha. São salmos imprecatórios. São tipos de salmos diferentes, que expõem aspectos diferentes do nosso coração, mas que antes expõem aspectos diferentes da obra de Cristo e de Deus para com o seu povo. Os salmos são, irmãos, 150 salmos, não são 151, como a igreja de Roma o fez acrescentando mais um. São 150 salmos conforme o cânon hebraico, e eles são divididos em 5 livros. Aqui vem um ponto importante, irmãos. Aqui, vou dizer, é uma exposição de introdução para nós nos situarmos no livro de Salmos. Quando nós vamos falar de Salmos, nós não falamos assim, livro dos Salmos, capítulo 1, livro dos Salmos, capítulo 2, não. Nós falamos Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3 e etc. E esse livro de Salmos, que é o saltério, por assim dizer, ele está subdividido em 5 livros. Então, o livro de Salmos, na nossa Bíblia, que fica depois de Jó e antes de Provérbios, ele está subdividido em 5 livros. Alguns vão falar que esses 5 livros, essas 5 subdivisões, têm uma associação com o Pentateuco, mas essa associação nunca foi provada de uma forma clara. O ponto é, irmãos, que esses livros de Salmos, que é subdividido internamente em 5 livros, cada livro ele encerra com a mesma expressão. A gente vai ver isso aqui agora. Quando você começa um livro, e aqui o livro 1, ele começa, o Salmo 1, o Salmo 2, são salmos introdutórios do saltério, não simplesmente do livro 1, mas de todo o saltério. E aí vem o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 5. Quando termina o último salmo do livro 1, o Salmo 41, ele termina com uma doxologia ao Senhor. O último salmo do livro 2, o último versículo, termina com a mesma doxologia. Veja, por favor, Salmo 41, versículo 13. Isso aqui, irmãos, são marcadores que nós chamamos de marcadores doxológicos. Eles marcam o fim de cada livro do saltério. E isso tem um porquê. É o que nós veremos. Há uma razão de ter sido feito assim. Veja o versículo 13 do Salmo 41. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Agora veja o Salmo 72, por favor. Vá comigo ao Salmo 72, versículo 19. Salmo 72, versículo 19, é dito: bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Agora o Salmo 89, por favor, versículo 52. Salmo 89, o fim do livro 3, né? Então, o fim do livro 1, o fim do livro 2, o fim do livro 3 agora. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. O fim do livro 4, Salmo 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, todo o povo diga amém, aleluia.
Salmo 1, Salmo 2, livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4, todos eles terminam da mesma forma, com uma doxologia ao Senhor. E o livro 5, como é que ele termina? O livro 5 não é apenas um versículo que termina com a doxologia. O livro 5, ele termina com uma grande conclusão de 5 salmos doxológicos. Vamos comigo, por favor, ali para o final do saltério, irmãos. Salmo, por favor. Salmos 46. São o que a gente chama de salmos aleluia, né? Todos são salmos que iniciam com a aleluia e finalizam com aleluia, iniciam com aleluia, finalizam com aleluia, e são salmos que convocam a adoração e a glorificação ao Senhor. Salmo 46, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Versículo 10 desse salmo, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Salmo 147, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Veja o versículo 20 do Salmo 147. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Salmo 148. Aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus. Final do Salmo 148. Aleluia. Salmo 149. Aleluia. Salmo 150 termina com cada versículo, cada verso do Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, veja que a estrutura básica do saltério, irmãos, de divisão dos salmos, nos mostra um dos pontos do salmo. É a glorificação e adoração ao Senhor. É a exaltação, é dizer, bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. Aleluia, louvado seja o Senhor. São os marcadores doxológicos do salmo, cada livro marcando esse ponto, esse aspecto. E esse saltério, irmãos, ele é introduzido, como eu falei, né, os 5 livros, eles são introduzidos pelo Salmo 1 e o Salmo 2. Então, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles não são simplesmente mais 2 salmos do livro 1. Eles são a introdução de toda essa obra que é o saltério. De toda essa obra que é o saltério. E os Salmos 146 ao 150 são a conclusão desse saltério. Ou seja, irmãos, o fim da estrutura do livro de Salmos é a glória de Deus e a glorificação do seu povo, como nós veremos. Nós veremos no caminhar dos Salmos, irmãos, que a dinâmica dos Salmos, como eles foram colocados, o Salmo 23, antes do Salmo 24, o Salmo 24, depois do Salmo 23, cada Salmo colocado no seu devido lugar, expressa uma grande mensagem para o povo de Deus, cujo final será, aleluia, glórias. Isso lembra você alguma coisa? Eu já vou adiantar aqui fazer um spoiler. O livro do Salmo 1, o livro primeiro do Salmo, a ênfase dos Salmos é a confrontação do rei de Israel contra os inimigos do Senhor. O rei de Israel contra os inimigos do Senhor. Como é que o saltério termina? O Senhor vence os seus inimigos. Glória, louvor e adoração por toda a eternidade. A estrutura do livro dos Salmos, irmãos, nos ensina a história da redenção, nos ensina a obra de Cristo, nos ensina o que nós vivemos no passado e aguardamos viver no futuro. E esse é o livro da nossa peregrinação, em que nós derramamos a nossa alma diante do Senhor e procuramos entender a nossa alma diante do Senhor. Mas quem, irmãos? Quem escreveu o livro dos Salmos, ou melhor, quem escreveu os Salmos e quando foi? Os Salmos, irmãos, eles foram escritos por diversas pessoas. E tem até alguns Salmos que têm autores desconhecidos. E em diversos momentos distintos na história. Talvez, irmãos, o mais antigo seja o Salmo escrito por Moisés, o Salmo 90. Nós temos o registro desse Salmo aqui. E a maioria deles foi escrito por Davi. Exatamente, irmãos, 50% dos salmos foram escritos por Davi. É por isso que alguns até se referem ao saltério como o livro de Davi, né? Os salmos de Davi. Você tem um comentário hoje, um comentário riquíssimo, que é o do Charles Spurgeon, né? Tesouros de Davi. Ele está comentando os salmos. Mas Davi está tão associado aos salmos, e foi no contexto do reinado de Davi, como um tipo do Messias, que foi introduzida a prática do cântico de salmos no culto ao Senhor, na revelação progressiva na Antiga Aliança. Então, Davi escreveu esses salmos por volta do ano 1000 a.C., e alguns foram escritos logo após ele.
os filhos de Asaf, os filhos de Corá, o seu próprio filho Salomão escreveu salmos, e outros foram escritos após o exílio babilônico, cerca de 500 anos depois. Então veja o tempo que levou a escrituração de diversos desses salmos que estão postos aqui nesse saltério. Então, sendo escrito, irmãos, por diversas pessoas em diversos momentos, a pergunta agora vai ser: quem juntou esses salmos em um livro só? E subdividiu em 5 livros. Por que dessa forma? Por que ele fez assim? O maior candidato, irmãos, é o candidato que comumente aceito, é o sacerdote Esdras, que oficiou após o exílio babilônico, serviu a Israel em sua reconstrução retorno e reconstrução da cidade, e ele oficiou como ministro da palavra para conduzir o povo à fidelidade de vida e de culto. Abram, por favor, Esdras, por favor. Esdras, capítulo 7, veja como ele é apresentado. Versículos 6 a 11. Esdras 7, versículos 6 a 11. Esdras 7, versículos 6 a 11, diz assim, irmãos: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, os sacerdotes, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quando nós vamos para Neemias 8, não precisa ir, nos é exposto, nos é descrito o ministério da palavra de Esdras. Ele abrindo a lei diante do povo e lendo ela e pregando a lei, e o povo chorava de arrependimento. Então Esdras é o maior candidato, né, que se considera que compilou os salmos. E aqui, irmãos, vem a questão que a igreja precisa entender com clareza, pois será a base da nossa exposição, é a base da sua leitura. Quando você lê os salmos, a partir de agora, leia com essa consciência, leia buscando isso. Aqui, irmãos, esse ponto importante, eu expresso a conclusão de uma pesquisa excelentíssima que foi feita por um dos melhores e maiores teólogos bíblicos hoje, é o Palmer Robertson. Ele escreveu uma obra chamada O Fluxo dos Salmos, em que ele analisa exatamente esse ponto que nós vamos falar aqui, que é: há sentido na ordem de cada salmo e de cada livro? Por que o salmo primeiro é o salmo primeiro? Por que o salmo segundo é o salmo segundo? Por que o 23 é o 23, o 24 é o 24? Por que o 119 é o 119 daquele jeito, daquele tamanho? Por quê? Há algum sentido nisso? Qual é a questão, então, fundamental, irmãos, que permeará todas as exposições? É muito comum, irmãos, é muitíssimo comum as pessoas elas enxergarem o livro dos Salmos como uma coletânea aleatória de poesias individuais sobre vários tópicos, desconsiderando que é uma mensagem do todo livro. É como se nós chegássemos para o livro de Salmos e pensássemos assim: alguém pegou os papelzinhos, botou 1, 2, 3, 4, jogou num pacote, balançou e foi tirando para ver qual era a ordem que cada um ia ficar. Não é assim, irmãos, que esse saltério foi feito. Assim como os demais livros da Escritura, irmãos, que se interpreta um capítulo no contexto do anterior e no contexto do posterior, e em última análise, no contexto de toda a macroestrutura do livro, assim também os Salmos, irmãos, o livro de Salmos. Se nós queremos entender o Salmo 6, nós precisamos entender por que ele é o 6, depois do 5 e antes do 7. E por que ele está posto no livro 1 dos Salmos. Esse é o ponto, irmãos, para nós tirarmos maior proveito dos Salmos e interpretá-los com maior profundidade. Talvez, irmãos, alguns pensem que não haja nenhuma relação entre um Salmo e outro, em razão de terem sido escritos por diversos autores, em diversos momentos diferentes. E como foi isso, né? Não é Moisés que escreveu Gênesis 1, e o próprio Moisés falou logo em seguida, botou Gênesis 2, e foi escrevendo, né?
obviamente não foi, ele não colocou em capítulos, tá bom, irmãos? Eu estou só mostrando que foi escrito tudo pelo mesmo autor, em um único momento histórico. Salmos não. E aí, por essa razão, alguns podem pensar, então, não tem sentido nos Salmos, um após o outro, tanto faz eu leio um como o outro separado, isso não faz o menor sentido. Mas, irmãos, há uma relação, uma profunda relação, pois nós defendemos que a organização desses Salmos, nesse livro de Salmos, ela foi tão inspirada quanto foi a escrituração desses Salmos. Ela foi conduzida pelo Espírito, como também foi a escrituração. Porque todos os livros, irmãos, eles fazem a mesma coisa. Os livros da Bíblia, irmãos, eles falam em toda a sua macroestrutura uma mensagem. Ele é como é, cada capítulo é posto daquela forma, porque o seu todo passa uma mensagem. A mesma coisa é o livro de Salmos, irmãos. A mesma coisa é o livro de Salmos. Para que nós possamos, então, entender esses livros, como nós fazemos com demais, a mensagem do Evangelho tem que ser vista na sua estrutura também. Entender esse fluxo dos Salmos e sua estrutura interconectada, ela fornece uma luz mais clara para nós interpretarmos os Salmos individuais. Agora, para que nós tirarmos um proveito mais amplo da mensagem de cada Salmo. Assim, irmãos, Esdras, ou se foi outro que nós não sabemos, mas o maior candidato é Esdras, ele foi esse que organizou o saltério, dando-nos uma mensagem no final. Até mesmo os Salmos de Davi não foram postos na ordem que Davi escreveu. O que organizou aquele salmo que foi escrito lá na frente, na vida de Davi, para a mensagem do saltério foi colocado no início. E aquele salmo que foi feito no início da sua caminhada foi colocado no final. E ele vai costurando. E qual é uma das excelentes imagens e ilustrações, irmãos, que é usadas para isso? Imagine você, uma amiga, a amiga da noiva. A amiga da noiva que conhece bem um casal que está prestes a casar, e ela fica responsável por ornar o casamento, por organizar as flores, organizar as músicas daquele casamento. Ela sabe que aquela música fala sobre aquele momento da história do noivo e da noiva. E ela vai e organiza aquela música num ponto da cerimônia de casamento, para que todas as músicas conectadas uma após outra cante a história do noivo e da noiva. Cante uma bela mensagem do relacionamento do noivo com a noiva. Esdras, irmãos, é essa amiga da noiva. Esdras é esse servo do noivo. Ele não pegou os salmos, jogou em um pote, mexeu e espalhou em cima da mesa para ver como cada um ficar. Não. Ele colocou salmo após salmo, expressando uma mensagem para a igreja. Cada salmo, irmão, sob inspiração divina, foi organizado em tal ordem que um junto com o outro e um considerando o outro canta uma linda canção, uma gloriosa mensagem. E aqui vem uma imagem importante, irmãos. Cada salmo individual nós cantamos, mas o saltério todo pode ser chamado de uma grande canção, uma grande história cantada para o povo de Deus, que passa uma mensagem para nós. E aqui vem um ponto, irmãos, então, o argumento. O que cada livro desse nos ensina, então, de uma forma geral? O livro 1, irmãos, os salmos que estão no livro 1, o Salmo 3 a 41, eles falam do confronto de Davi com inúmeros e variados inimigos, enquanto ele procurava estabelecer o seu reinado messiânico. Então, veja, o livro 1 é o livro que trata dos confrontos de Davi contra os seus inimigos. Então você tem aqui nesse livro 1, salmos que foram escritos na época da perseguição de Saul, na época da perseguição de Absalão, na época em que Davi foi traído. Todos esses salmos estão aqui no livro 1. Registra o confronto entre o rei davídico, o rei que tipificava o Messias, e os seus inimigos. Aí vem o livro 2, do Salmo 42 ao 47, em que o nosso organizador ele apresenta os salmos que declaram as vitórias do Senhor sobre as nações. Quando esse rei davídico ele subjuga as nações, ele ganha e estabelece o seu reino, então ele mostra essa vitória desse rei contra as nações. E ao mesmo tempo descreve as comunicações com as nações que culminam na perspectiva de um reino mundial do Filho de Deus. O que é que o livro 2 faz, irmãos? Esse rei que estava em confronto com os inimigos, agora estabelece o seu reino. E agora chama esses reinos inimigos a se curvarem a ele.
venham, se voltem para mim, se voltem para o Rei, se voltem para o Senhor. Então, o livro 2 é o livro que chama as nações a se voltar para o Rei Messias. O livro 3, o Salmo 73 a 89, ele oferece, irmãos, uma imagem realista do conflito com os poderosos chifres de potências estrangeiras, o qual, em última instância, termina com a devastação do povo e o lançar da coroa do Messias no chão. O que é que o Salmo 3, o que é que o livro 3 nos ensina, irmãos? Livro 1, confrontação do rei com seus inimigos. Livro 2, o rei vence e o seu reino é estabelecido. E chama, então, as nações a se curvarem a ele. Aí chega no livro 3, as nações se opondo, insistem em se opor. E esse rei, ou esse povo desse rei, é levado para o exílio, e a coroa desse rei é jogada no chão. É jogada no chão. Em resposta a essa nota trágica, irmãos, o organizador do saltério, ele situa o majestoso Salmo de Moisés bem no ponto central do saltério. Este salmo majestoso, ele serve assim, exatamente, irmãos, como uma introdução ao quarto livro. E o que é que o quarto livro faz, irmãos? Veja, o povo agora está frustrado, foi levado para o cativeiro, aquele reinado externo que eles expectavam como sendo o reinado do Messias, não está mais ali presente. Aí vem o livro 4, que leva o povo a uma perspectiva madura sobre o reino de Deus. O livro 4 expressa um amadurecimento dos crentes na antiga aliança, de qual era o reino que eles deveriam esperar. E isso é feito do Salmo 90 ao Salmo 106. E aí, quando entra o Salmo 5, o livro 5, ele nos mostra um refrão constante nesse livro, que é o domínio do Senhor sobre todas as eras, que reina sobre todos os grupos, sobre todos os povos. Não é mais um chamado, é a constatação. Ele reina. E aí vem a conclusão do saltério. 5 salmos falando da glória de Deus, a glorificação a Ele, o louvor de eternidade a eternidade, que todos os povos louvem a Ele, que louvem a Ele. O saltério começa, irmãos, com uma confrontação, o rei versus os inimigos, a descendência da serpente versus a descendência da mulher. Passa pelo livro 2, a comunicação em que ele chama os homens a se curvarem a esse rei. Vem o livro 3, a devastação em que esse reino externo, material, é tirado e o povo é levado em cativeiro. O livro 4, a maturação em que eles amadurecem a verdade sobre esse reino. E vem o livro 5, caminhando para a consumação, a entrada perpétua na casa do Senhor, o louvor ao Senhor de eternidade a eternidade, em que não há mais interrupção, que não há mais oposição. Dentro dessa estrutura, então, irmãos, né, esse fluxo do início ao fim, ele que começa com conflito e termina com glorificação, irmãos, nesse contexto desse fluxo, é que nós vamos ver salmo por salmo, revelando a glória de Cristo, a obra dele em favor da sua igreja. E é dentro dessa estrutura, irmãos, há mais um segundo tipo de marcadores. Lembra, nós falamos no início de marcadores doxológicos, em que você coloca glória ao Senhor no final de cada livro, glória ao Senhor no final de cada livro, né, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Mas temos um outro marcador que nos mostra um outro aspecto da mensagem do livro de Salmos, que veja por favor o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Todo Salmo 1, irmãos, como nós veremos, a centralidade dele está na lei do Senhor. E o homem, ele é classificado diante do Senhor dessa forma. A sua relação com o Senhor, através da sua submissão à vontade do Senhor, ou da rebelião contra a vontade do Senhor. Lei. Aí vem o Salmo 2. Do que o Salmo 2 fala? Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Rir-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião.
proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro tu as regerás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. O que o Salmo 2 está falando? O Salmo 2 está falando de uma pessoa. O Salmo 2 está falando do rei ungido do Senhor. Salmo 1 fala da lei do Senhor. Salmo 2 do Messias do Senhor. Isso aqui, irmãos, que é posto na introdução do Salmo, é suficiente para a gente entender qual vai ser o tom do Salmo. O que é que o saltério quer nos ensinar? Quer nos ensinar a importância da palavra do Senhor, da instrução, da lei do Senhor e o papel do Messias. Dois aspectos do pacto, lei e Messias. Orientação do Senhor para o povo do pacto e o rei desse pacto. O pacto antes desse pacto, o rei Messias. Mas não é apenas aqui que isso aparece. O Salmo 1 e 2, irmãos, são duas colunas iniciais no saltério. Mas nós temos mais outras duas colunas que se repetem. Veja, Salmo 1 e Salmo 2, um colado com o outro, falando de lei, e o outro falando de Messias. Vá comigo lá para o Salmo 18 e o Salmo 19, por favor. O segundo grupo de colunas do saltério, que marcam esse ponto no saltério. Salmo 18 e Salmo 19. Vou ler apenas o versículo 50, irmãos, do Salmo 118. O Salmo 118 todo fala de uma mesma coisa, o versículo 50 ele sintetiza bem. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Do que é que o Salmo 18 está falando? Do rei, do Messias. Aí, do que é que fala o Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Revelação geral, certo? Agora veja o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Do que é que o Salmo 19 está falando? Lei. Salmo 18, Messias. Salmo 19, lei. Salmo 1, lei. Salmo 2, Messias. A estrutura do saltério está posta dessa forma. Aí nós chegamos na última coluna, irmãos, do saltério. Salmo 118 e Salmo 119. Por favor, Salmo 118. Salmo 118 e Salmo 119. Veja o versículo 22. Do Salmo 118, por favor. Versículo 22 do Salmo 118. Veja. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Eu citei aqui dois versículos que são usados no Novo Testamento, claramente fazendo referência ao reinado messiânico. Quem é que cita esse versículo 22? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. O livro de Atos, Pedro cita isso, falando que Cristo é essa pedra que os construtores rejeitaram. Volta a aparecer na epístola de Pedro, novamente ele cita que Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram. E aí vem o versículo 26, versículo que os judeus dos dias de Cristo sabiam que se referia ao Messias. Quando Cristo ele entrava em Jerusalém, no seu jumentinho, aí as pessoas começaram a cantar, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor.
Aí os judeus falaram: mestre, você não vai repreender isso? Você não vai repreender? Eles estão falando que o Senhor é o Messias. Se eles não falarem, até as pedras clamarão. Salmo 118 fala do Messias. E o Salmo 119? Nós não vamos ler o Salmo 119 todo, mas veja só o primeiro grupo de versículos. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Que andam na lei do Senhor. Veja o versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Veja o versículo 105, irmãos, conhecido da igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Percebe, irmãos? Versículo 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Versículo 140. Puríssima é a tua palavra, pois o teu servo a estima. Versículo 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Salmo 1, lei. Salmo 2, Messias. Salmo 18, Messias. Salmo 19, lei. Salmo 118, Messias. Salmo 119, lei. 3 colunas espaçadas num saltério para nos ensinar uma coisa, irmãos. Qual é o tema principal do livro de Salmos? O que é que nós devemos buscar ao ler o livro de Salmos? A lei do Senhor aplicada ao nosso coração e o Messias que ali é prometido e ali é revelado. Se nós não entendemos, irmãos, o papel do rei Messias tipificado em Davi e mencionado como o Senhor e descendência no pacto davídico, nós não entenderemos os Salmos. A aliança davídica, irmãos, é o clímax de todas as alianças anteriores, como a revelação do pacto da graça, como a manifestação de Cristo que havia de vir. Cada aliança, aliança com Adão após a queda, aliança com Noé, aliança com Abraão, Isaac e Jacó, aliança com Moisés, culmina na aliança com Davi. E os Salmos, então, expressa a completude dessas alianças que apontavam para a nova aliança do pacto da graça, irmãos. Os Salmos, irmãos, espalhados por todo o saltério, tratam dessas alianças, nos mostrando o contexto histórico redentor para apontar para o Messias. Novamente, irmãos, Cristo disse claramente: os Salmos falam de mim. Se você quer a instrução do Senhor, se você quer conhecer melhor o seu coração e a sua alma de uma forma verdadeira, certa e inquestionável, se você quer conhecer mais a Cristo, o livro dos Salmos é os Salmos que nos dá essas verdades, irmãos. Que a exposição, queridos, do livro dos Salmos queime em nosso coração, como queimou no coração dos 2 discípulos em Emaús. Acaso não nos queimava o coração enquanto ele não nos expunha a sua palavra? Que, irmãos, aprendamos a lidar com a nossa alma de forma santa e verdadeira, a partir do perfeito intérprete da alma. Que cantemos os salmos com clara consciência do que estamos cantando e que, acima de tudo, conheçamos mais de nosso Senhor no que nos foi revelado sobre Ele e sobre a sua obra no livro de Salmos. Amém, irmãos. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o Senhor por tua sabedoria, Pai, que revelou a ti mesmo de diversas formas, narrativas, literatura de sabedoria, literatura profética e também a poesia, Senhor. Cada porção da tua palavra, Senhor, correspondendo ao todo que nós somos como seres humanos. Obrigado pelo livro de Salmos, Senhor. O livro que o Senhor nos entregou para cantarmos com a certeza inquestionável de que nós cantaremos aquilo que é agradável a Ti. O livro que o Senhor nos entregou que nos revela o nosso coração como um intérprete da alma. O livro, Senhor, que o Senhor nos anuncia e proclama a glória do Teu Messias, do Teu Rei ungido. Que nessa caminhada que se inicia hoje, Senhor, nós tenhamos muito proveito, nos encantemos ainda mais e nos maravilhemos ainda mais com a Tua obra, Senhor, com a Tua sabedoria, com o Teu poder. Nós oramos, Senhor, a Ti gratos por esse livro e por essa caminhada que se inicia pedindo a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amados,